Senhoritos, mais uma vez com uma questão, só que essa questão é do ITA. Mas eu estou feliz porque eu gosto de estudar. Estamos felizes. Mais um testezinho para a gente fazer. Vou ler. Um bloco de gelo com 725 gramas de massa é colocado num calorímetro. Parou um pouquinho. O que é o calorímetro? É um aparelho, é uma vasilha, é um recipiente. Só que esse recipiente, ele pode trocar calor com o que é colocado dentro. Por exemplo, você joga água dentro, depois você joga uma outra substância dentro, tudo dentro do recipiente. Se ele for de metal, evidentemente ele vai roubar um pouquinho da quantidade de energia das substâncias que você colocou dentro. É a mesma coisa você pegar um copo e colocar água quente dentro. Quando você pega no copo, o copo está quente. Faz de conta que ele é o calorímetro. Olha o que ele diz no finalzinho, pulando um pouquinho só. Desconsiderando-se a capacidade térmica do calorímetro e a troca de calor com o exterior. Você vai desconsiderar que o copo fique quente. Você vai considerar o seguinte, você colocou água quente aqui dentro, ela não deu calor para o copo. O copo não ficou quente. Então, o recipiente não vai participar da troca de calor. Tudo bem? O recipiente não participa da troca de calor. Quem é que vai participar da troca de calor? Você vai pegar um bloco de gelo de 725 gramas, vai misturar com 2,5 quilos de água. Você vai jogar 2,5 litros de água, porque a água, 1 quilo de água, corresponde a 1 litro. Então você pega 2,5 litros de água e jogar um bloco, um iceberg de gelo de 725 gramas, um gelão. Tá bom, muito gelo na água. O que vai acontecer? Espera-se que o gelo derreta todo. E ele vai derreter. Só que ainda você vai perceber que vai ter um acréscimo um pouquinho. Será que ele vai derreter todinho? Ou será que a água vai... Essa é a pergunta. Será que ele derrete todinho? Ou será que a água, um pouquinho dela, vai solidificar, virando gelo? Porque você tem a água e gelo. Se sobrar um pouquinho de gelo, sempre que sobra um pouquinho de gelo, como a temperatura do gelo é 0 e sobrou, se sobrou, é porque não há mais troca de calor. Se sobrou, é porque o sistema chegou na mesma temperatura. Então, se sobrou gelo e ele existe a 0 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera, é porque está todo mundo a 0 graus. A água também estará a 0 graus, todo mundo. Temperatura de equilíbrio térmico, 0 graus Celsius. Tudo bem até aí? Muito bem. Verificando-se um aumento de 64 gramas na massa desse bloco, uma vez alcançado o equilíbrio térmico. O que você percebeu? Você jogou água e jogou gelo. O que você percebeu é que ainda por cima, a água, uma parte dela, 64 gramas dessa água, dos 2,5 kg, solidificou. Quer dizer, ao invés do gelo derreter, o gelo aumentou. Então houve o processo contrário. Ao invés de haver fusão do gelo, houve solidificação de uma parte da água. Mas a troca de calor é essa. Quem dá calor? A água. Quem perde calor? A água, porque ela tem maior temperatura. Quem é que recebe esse calor? O gelo, porque ele tem menor temperatura. Então a água nessa perda de calor vai perdendo, opa, virou gelo. Só que esse gelo, como tem gelo dentro, e esse gelo estava a 0 graus, será? Será que ele estava a 0? Será que ele estava a menos 10? Será que ele estava a menos 30? Quando você fala gelo, você pensa em 0 graus? Não necessariamente. Quando você fala gelo, você deve falar, o gelo existe água no estado sólido de 0 graus para baixo. Temperaturas menores que 0. No 0 graus, ele está pronto para fundir. Justamente é isso que ele quer saber. Quem era a temperatura inicial desse gelo, a ponto da água perder tanto calor, tanto que ela conseguiu uma parte dela solidificar. Vamos ver como é que acontece isso então. A troca de calor vai ser da seguinte maneira. A quantidade de calor do gelo, 725 vezes 0,5, que é o calor específico do gelo. Qual é a equação que eu estou usando? QMACT. Só vai haver variação de temperatura. Temperatura final do gelo, 0. Temperatura inicial do gelo, não sei. O que eu sei é que no final da história sobrou gelo. Se no final da história sobrou gelo, é 0 graus de temperatura de equilíbrio. E eu não sei quanto que o gelo começou em temperatura. Mas a água perdeu calor.
2.500 gramas para poder usar calor específico, 1 caloria por grão por grau Celsius. Temperatura final da água, ela estava numa temperatura, diminuiu para 0. Porque ela está em contato, equilíbrio com gelo. Água, equilíbrio com gelo, 0 graus Celsius. Menos a temperatura inicial, que eram 5 graus Celsius. Mais ainda, veja esse agora que perigoso. 64 gramas de água congelaram. Então você tem ainda a solidificação de 64 gramas de água líquida. Mudança de estado físico. 64, só que ela perde ou ganha? Perde. Então o calor latente de fusão tem que ser negativo. Se fosse gelo para água, seria mais 80 calorias, porque o gelo absorve. Água para gelo, perdeu? Menos 80 calorias por grama, igual a 0. Faz a propriedade distributiva com cuidado, porque a matemática, o ITA costuma dar uma matemática mais decimal. E como resultado final, você vai ter menos 48,6 graus Celsius. No resultado, você vai perceber o seguinte: como o gelo estava numa temperatura muito abaixo de 0, ele tirou muito calor da água. Por tirar muito calor da água, é que ele conseguiu ainda congelar uma parte da água, o que não é comum. Até a próxima, tomara que vocês tenham aproveitado bem e sejam felizes sempre, estudiosos, que vocês são já. Até mais, gente.